que o gaúcho ele tem aquela... Ele tem uma qualidade que ele chama a gaúcha de prenda, né? Com certeza. Não, patroa não. Presa. Olha aí, ó. E eu chamo de prenda. Como é que... Não, o interessante é que a coisa agora é no ato, né? Você fala e já você paga, instantâneo, né? Instantâneo, não tem, esse é o grande objetivo do nosso programa, né? Ao vivo e a cores. Mas o importante é que estava vendo aqui, por essa posição que nós estamos aqui no parque, pelo Mondadori, né, que eu estava recordando aqui, que igual quando tinha aqueles programa tradicional da rádio, né, com a plateia, né, e nós estamos aqui num legítimo programa, aqui, cheio de gente nos acompanhando ao vivo, né? Isso é importante para nós. Um privilégio. Registrar a chegada das nossas companheiras, o secretário Valdir, que está aí, devidamente pilchado. E no caso, né, Rogério Grigol, nós estamos pelo menos com a Laura nos representando, né, na Indumentária Gaúcha, porque eu acredito, se fosse me pilchar, eu acho que seria até engraçado, né? Vocês também, né, Rogério, não? Mais ou menos, eu acho que não. Eu acho que não ficaria... Tão feio. Não, eu literalmente, você me deixou eu fazer isso, né? Não. Senão nós teríamos aí. Chegando os nossos amigos também de Sananduva, fazendo a divulgação da exposição, enfim, o programa começa a pegar corpo. Altair, deixa eu fazer uma pergunta, Altair. Você, com certeza, todos nós aqui, mas você com certeza, e a pergunta vai girar aqui na nossa roda de conversa. Difícil, né? Não, a pergunta não é que eu ia perguntar alguma coisa sobre a teoria da relatividade, que nós estávamos contando, mas eu não vou perguntar sobre isso. Hoje nós vamos ter que falar, né, da fotossíntese, da fotocélula, falar do como é que o filósofo Epaminondas. Então, assim, ó, Altair, você é da época, com certeza, e eu gostaria que você tem 20 minutos para você discorrer sobre a época em que o rodeio era um rodeio de barracas. Não era um rodeio de casas, inclusive com casas com andares, era um rodeio de barracas. Lembra disso? Eu lembro perfeitamente. E certamente todos que estamos aqui no programa tivemos essa oportunidade, né, de ver naquela época um outro estilo de festa, na verdade, né? Quem sabe uma festa com menos apoio financeiro, ou era outro momento econômico que se vivia, mas a nossa geração da juventude vínhamos, quando podíamos um dia ou dois vir acampar, literalmente era de barraca, né? Hoje essa gurizada tudo desse modernismo, casa, facilitar, tem ar-condicionado, né? Tem computador, né? Tem umas casas e parece que tem, computador, né? Wi-Fi, né? E tal, isso é modernismo. E um detalhe, tinha uma preocupação absurda com a chuva, se ia acontecer, se ia chover, se não ia. Hoje em dia tá tudo tranquilo, chove. Tem até o touro mecânico já, né? Tem o touro mecânico? Tá certo. Vaca parada, touro mecânico, vaca andando, como é que é? Tiro de laço de moto, né, agora. Eu acho que é importante evidenciar também, se vocês me permitem, a evolução, já que vocês falam, né, do tempo do rodeio de barracas. Tinha gente que trazia sombrinha e pelego, e esse era o elemental, Tinha gente que literalmente armava a barraca, né, Laura? Com certeza, e é outro programa, né? Daí já é um outro programa, um outro horário, né? Incrível. E se tu não tem uma estampa Gaudéria, tu fica da cor do pala, né? É verdade, literalmente. E o pelego às vezes quebrava um galho, né? Com certeza. Isso. Não quebrava um galho. Você veja a trajetória que tem esse rodeio crioulo, né? Eu não sei, eu confesso para vocês que eu tive a oportunidade de acampar, né? Na juventude, lá, claro, lá perto da Segunda Guerra Mundial, né, Laureliana? Faz algum tempo, mas existia uma outra áurea, né? Era uma outra essência do rodeio. Não estou desclassificando, desqualificando atualmente como é o rodeio, mas a época do rodeio de barracas, ela tinha uma característica toda especial, né? Porque as pessoas faziam, né, a reunião e as pessoas se reuniam ali para confraternizar e também tem gente que vem para cá hoje, é tanto conforto que nem sai da sua casinha, né, literalmente. E isso é um diferencial enorme, né? As pessoas reúnem os amigos que vêm, entram no parque e limitam-se só a ficar nas casas. Mas tem as pessoas que saem e vêm só para girar pelo parque e ver tudo o que acontece. Eu acho que é uma evolução muito grande e nós temos que louvar toda a patronagem do Alexandre Pato, desde a primeira que vem nessa caminhada, né? Esse rodeio não se fez gigante desse jeito, né? Todos os ex-patrões estão auxiliando e a gente tem que louvar esse pessoal que está trazendo a tecnologia e não faz hoje, como eu vi na própria entrevista do Ademar Fagundes, não lembro com quem ele estava entrevistando, mas que ele disse que Lagoa não faz um rodeio para comparar com o rodeio de Vacaria ou com qualquer outro rodeio,
mas sim faz o rodeio de Lagoa Vermelha para mostrar os valores que Lagoa Vermelha tem, sem essa coisa de competição. E é esse que é o objetivo, né? E me parece que na tua fala, Laureliana, perguntar para o Rogério Grigol, a Laura coloca uma situação que talvez fosse de ser analisada. Diz que o rodeio é um compartilhamento, né? O sentido tudo é uma comunidade, uma coisa ficar maior. À medida em que você faz um raciocínio de que há muitas pessoas que ficam dentro das suas casas, será que nós não estamos formando, Rogério Grigol, células dentro do que outrora era uma grande lona? Assim, eu acho que o que a gente vê, pessoas que vêm de fora, de outras cidades para participar, que ficam longe, que se preparam. Eu até um colega o Ricardo, que é colega nosso de profissão ontem. Que é daqui, né? Ele estava comentando que ele esquematizou as férias dele para justamente cair na época do rodeio, para que ele pudesse vir participar, eles têm barraca. Então a gente sabe que tem pessoas que vêm de inúmeros lugares, eu acho que é assim. Tem casa, no caso. Isso. E tem essas casas que participam. Eu acho que isso é bastante importante. Muita gente entidades, a OAB tem a casa dele, o pessoal que se reúne, que são amigos de longa data, tem as suas casas, eu acho que isso é muito importante. E acaba daí, digamos assim, acabam formando novas casas, novas amizades, eu acho muito legal. Tu acha que as casas, Alter, de certa forma, afastaram o sentido de solidariedade do governo, de compartilhamento? Não, na verdade, acho que as casas elas acabaram por aglutinar os amigos em volta dessa nova sistemática de rodeio. Eu conheço muitas pessoas que vêm ao parque de rodeio, visitam única e exclusivamente o seu rancho. É ali que eles passam todos esses dias de rodeio. E se duvidar, dá para se perguntar para muitos aí se chegaram a ver alguma apresentação artística, alguma gineteada. Difícil porque de repente ficou em volta desta casa, ficou esse aspecto da festa, né? De se encontrar com os amigos, de escutar uma boa música. Eu acho que ela perde, quem sabe, a essência, mas são tempos modernos. Eu acho que o CTG Alexandre Pato está de parabéns, que eu acompanho, né? Há muitos anos, até por trabalhar em Vacaria, seguidamente o rodeio lá de Vacaria. Eu não tenho dúvida nenhuma, nós perdemos em tamanho de rodeio, em quantidade, no glamour, quem sabe, do rodeio de Vacaria. Mas em termos de organização, diz que nós vivemos aqui, lá não tem. Lá não tem, pode ter certeza absoluta. Eu acho que tem peculiaridades, né? Tem coisas que só nós temos, tem coisas que só eles têm. Mas o que eu acho bonito é ver pessoas da própria comunidade, até que não fazem parte da diretoria, que estão auxiliando. E eu acho que cada um de nós lagoenses se torna um voluntário à sua maneira. Os que têm casa, os que não têm casa, os que vêm durante um dia, o que vem o dia inteiro, todos os dias. Porque o que nós queremos é levar o nome de Lagoa Vermelha além de todas as fronteiras. E hoje levar o nome de Lagoa Vermelha além está muito fácil. Você clica na Lagoa TV, você já está vendo, né? Então acho que o parque se molda, a estrutura se molda, melhora a cada ano. E essa estrutura desse ano está muito boa, nós podemos ver, ó, olha aí. Então a gente fica só pensando na bênção que nós temos por estarmos em Lagoa Vermelha e termos a oportunidade de levar o nome de Lagoa Vermelha. Eu acho que é ímpar, Vitor, esse nosso rodeio nesse sentido. Acho que o que tem de comum com muitos rodeios aí na atualidade, na modernidade, é o .com, o .br, o boi.com, o boi.br, que é da modernidade, mas de resto eu acho que o nosso rodeio é ímpar, né? E até a respeito da tecnologia, um dos nossos assistentes aqui, o Valdir, nos passou a informação que hoje pela manhã, Lagoa FM, você viu um Camargo com leite da vaca parada. Ah, por sinal, vocês tiveram aí? Eu não sei se a vaca estava parada, era a vaca mecânica parada, entendeu? É a modernidade, né? Dizem que é dessa. Deve estar do lado, aí depois o Giovanni está fazendo uma... Está fazendo uma tomada aí, talvez possa ser essa. Por sinal, tá tendo uns café campeiro aqui da Lagoa, né? Muito bom. Famosos, né? Como que é, né? É bom? É bom? Muito bom, não sei, eu só vi. Nós também estamos nessa, né? Só vi dizer. Mas meus amigos, Giovanni, deixa eu fazer uma pergunta, Giovanni. Aqui, nós aqui, como já é um programa aqui, nós vamos ter um break aqui ou vamos tocar direto? Não, vamos ter um break, pô. Sem problema. Não tem um break, então tá. Se quiser já... Não, vamos esperar um pouquinho pro break. Eu quero pedir, Laureliana, você que acompanha rodeio desde sempre, né? Que é uma apreciadora desse ambiente, o que você mais gosta? O que você aprecia mais dentro de todo? Que eles gostam muito dessa nomenclatura de como é artística, campeira e tal, né? Quem não é do meio, às vezes não consegue se embaralha com relação a isso. Então, ele já foi um grande declamador, hoje não é mais. Mas o que te agrada mais, assim? Eu acho que toda a estrutura
quando você vem para uma festa dessa, você tem que participar um pouquinho de cada coisa. Eu gosto de ver a paixão dos laçadores. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver aqui no Parque de Rodeios o laço vaquiano. Gente, são pessoas com mais de 70 anos em cima do lombo de um cavalo. Até na hora que a pessoa que recebeu disse, me permitam, eu não vou apiar do cavalo, porque canso muito. Mas vê aquela pessoa com 80 anos em cima do lombo do cavalo. Como é que você vem para um parque e não vai presenciar uma coisa dessa? Gosto muito de ir pelas casas, porque aqui é a grande reunião dos grandes encontros, em todas as casas, todo mundo tem uma casinha aqui, né? Então, você vem, conversa com pessoas que você não vê na cidade, você vê no rodeio. Gosto muito de ver a parte artística. A chula é uma coisa de criança que eu sempre gostei de ver, aquela energia. Nós temos aqui o nosso campeão de chula, o Felipe, que não está presente hoje, que poderia dar uma contribuição, né? Com certeza, né? Então tem várias coisas que eu gosto de ver, inclusive torcer pelo Alexandre Pato e pelo Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha, né? Certo. E Rogério? Eu, na verdade, assim, ó, eu acho que todas as atividades que tem no rodeio, esse congraçamento das casas e a participação na parte artística, campeira, na realidade eu gosto meio que de tudo. Eu acho que a festa em si, é a festa. Eu não tenho assim eu prefiro, ou eu vou olhar a gineteada, vou olhar o laço, venho ver o pessoal dançando, fico nas casas, tomo minha cerveja, né? Eu acho que esse tudo que envolve o rodeio é muito legal. Tu vai assistir, Rogério? Vou. O que tu gosta de assistir? Ontem, por exemplo, no final da tarde eu fui assistir a gineteada. Eu acho interessante e me admiro a coragem assim, do pessoal, os tombos que eles caem, que eu digo literalmente, se eu cair um tombo daqueles, pode chamar a ambulância, o SAMU pode me levar embora. Tem que levar montado, então. Se conseguirem. Porque aqui, né, Altair? É impressionante. Repassa a pergunta para ti, para nós fazer Não, essa. Eu também concordo contigo, acho que a gineteada é um ponto alto do rodeio, né? Sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, é como o Globo da Morte no circo. É isso mesmo, é um ponto que todo mundo não, quer ver. inclusive tem, desculpa eu ter atrapalhado. O Felipe não veio, né? não veio, Felipe. Acho que... Ele tá vindo a cavalo, viu? Sim, demora um pouco. É devagarzinho o cavalo dele. Inclusive tem aquela preocupação daqueles amigos nossos fora do Rio Grande do Sul, mas rodeio, não vão machucar os animais, né? Tem até aquela ideia verde e tem alguns meio radicais. Não, o pessoal aqui inclusive tem assistência de veterinários, né, durante toda a competição, para não sacrificarem os animais, para não judiarem os animais. Mas concluindo, eu que mais gosto realmente é a gineteada e gosto muito da trova. Eu acho que o cara que faz os versos como faz, assim, no improviso, aquela rapidez de raciocínio é algo fantástico, né? Porque me preocupou, não, mas o que eu concordo também com o Grigol, pelo que ele colocou que vem no parque, ele tem mais sede do que fome, né, Grigol? Não come nada. Não, é. Mais cedo do que fome, né? Claro, isso é normal. Tranquilo. Meus amigos, vamos fazer uma pequena paradinha agora, então. Eu já estou com sede, né? Vocês já estão com sede? Mas tá vindo agora, a gente tá vindo aí para um chimarrãozinho para nós começarmos. Vamos dar uma pequena parada, mas já retornamos.
Voltamos para o segundo bloco do programa Roda e Conversa, que está sendo transmitido diretamente do Parque de Rodeios, Ítalo Mondadori. Estamos na Festa Nacional do Churrasco, no Rodeio Crioulo Internacional e Festa Comida Campeira. Estamos com os colegas do Roda e Conversa, primeiro Roda e Conversa, o ano de 2015. Um programa extraordinário, que ordinariamente ele só retornará em março. Tivemos hoje, Rogério Grigol, aqui no rodeio, a visita da maior autoridade do nosso estado, o que demonstra, no mínimo, o reconhecimento e a importância desse evento. Eu acho bastante importante a presença do governador, que eu acho que dá esse reconhecimento. Eu acho que registrar também, né, Vitor Hugo, que ontem nós tivemos a presença também do presidente da OAB. Vamos chegar lá. E o Lamac, que é o nosso representante lá, que tem, digamos assim, um carisma, um baita respaldo aí no Brasil inteiro, que também teve aqui. Eu acho que isso é bastante importante, a participação dessas autoridades, assim, que vem demonstrar toda a grandeza que o nosso rodeio tem. Altair, a presença da nossa autoridade aí, também com lideranças do estado do Rio Grande do Sul, né, é um aspecto relevante mesmo. Acho que não é assim, eu não sei, não saberia dizer, então, portanto, estou fazendo a pergunta se é normal a participação dessas autoridades assim nos eventos anteriores de rodeio. Tá? Não, acho que já teve sim, né, em outras oportunidades também a presença do governador do estado, mas acho que nesse momento é muito interessante a vinda do governo do estado do Rio Grande do Sul numa festa da magnitude como nós estamos realizando na Lagoa Vermelha, né? Acho que tem méritos aí a patronagem do CTG, Alexandre Pato, que não mediu esforços em correr atrás do governador, que está com 30 dias de governo hoje, né? E conseguir fazer uma agenda para que ele pudesse estar presente aqui em Lagoa Vermelha hoje, o governador Sartori. A gente sabe que uma agenda de governo ela é extremamente complicada, né? Precisa ir de Porto Alegre, fazer um giro por toda a região. Então está de parabéns, sem dúvida nenhuma, a patronagem do CTG, que liderou essa questão do convite, o próprio município de Lagoa Vermelha, que também teve à frente, e várias outras pessoas que, cada um com sua força, acabaram se esforçando, né, para fazer com que sensibilizar o governador da importância que teria o gesto dele estar em Lagoa Vermelha, né? Muito mais do que a presença do José Ivo Sartori aqui, é o gesto, né, do governo, o simbolismo, né? O símbolo, exatamente, para com Lagoa Vermelha, para com essa festa. Não tem dúvida nenhuma que acho que um ponto alto do rodeio é a presença do governador do estado. E eu acho que até registrar só, desculpa, Vitor, claro. Porque a gente sabe das dificuldades que o estado está enfrentando, né? E talvez eu acho que ele veio muito mais no sentido que normalmente quando vem um político, o Altair, eu acho que as pessoas buscam apresentar reivindicações. Eu acho que não sei se alguém teve coragem de pedir ao governador alguma coisa em razão das coisas que a gente está sabendo. Porque fica que se noticia, né? Fica até difícil, constrangedor até, eu acho, talvez. Numa situação dessa, ele nem sentou na cadeira ainda, né? Então no começo é muito mais difícil, né? Mas acho que valeu a visita dele, foi um laço, quem sabe se o começo de um reforço, de um laço mais significativo, né, para a nossa cidade. Eu acho que eu peço licença aos colegas, porque nós estamos falando do rodeio, mas também eu acho que é importante ser feito um registro, né? Um governo embrionário, obviamente é um governo que está engatinhando, está nascendo e tal, e se desenha com expectativas muito importantes, apesar de nós sabermos que talvez, né, o David Copperfield, se for o maior mágico, se fosse o governador, talvez não se reelegesse também, né, em força da circunstância, porque não é o problema está no sistema, onde está tudo engessado, né. Agora, uma situação importante que eu vejo, que uma característica do governo, Rogério Grigol, desse governo, é o seguinte: teve duas situações, né, que é a situação aquela da sanção, Altair, do subsídio, certo? Subsídios, né? Que houve uma situação em que houve a partir do momento em que houve uma tomada de decisão, houve um recuo, né? E eu acho que esse recuo deve ser visto, e eu analiso na frente da leitura, eu acho que deve ser visto por um lado positivo, não por um lado negativo, não sei, porque o que acontece, me parece, mas não precisava ter feito isso para depois desfazer, mas não é tão simples assim, né? Na verdade, como a vinda do governador aqui hoje, nós falamos em simbologia, eu tenho como esse gesto dele, depois, na verdade, quem sabe até de ouvir a crítica, né, da sociedade, também como um símbolo. Ou seja, se eu estou dizendo que não tenho condições de fazer absolutamente nada, que estou engessado, eu tenho que começar a partir com um pequeno exemplo. Eu sou testemunha disso, que eu tenho alguns amigos que trabalham na Casa Civil, ou seja, diretamente no gabinete do governador, e em função
disso, né, que eu hoje participei em Vacaria da recepção ao governador, estivemos junto lá na abertura da festa da colheita, né, da maçã, inclusive ouvi do governador um belíssimo discurso, depois de ouvir 10 discursos do prefeito de Vacaria, das autoridades que lá estavam, ouvi do governador um belíssimo discurso no sentido de dizer que o Rio Grande do Sul vai caminhar com aquilo que ele conseguir produzir, em outras palavras, ou seja, nós vamos estar com os pés no chão para tentar fazer as coisas acontecerem. E essa situação dos reajustes, na verdade, acho que pegou ele em início de governo com uma situação extremamente complicada do ponto de vista político. Ou seja, era um bate de frente com a Assembleia Legislativa, onde você vai procurar ter o respaldo por 4 anos, e com o próprio Poder Judiciário, né, principalmente também, que tinha aí. Mas eu acho que a posição dele de retornar, de voltar atrás, significa que, quem sabe, para nós avançar, nós tenhamos que dar muito passo para trás. Né? Eu acho que foi importante fazer isso. Mas eu acho que aquele momento, na minha avaliação, claro que a gente sabe que às vezes política tem um monte de fatores por trás. E que às vezes a intenção dele talvez fosse outra e ele acabou se obrigando a tomar essa decisão. Mas eu acho que para fazer um diferencial, na minha avaliação, ele deveria ter tomado uma posição e dito, passando a régua. Eu acho que ali ele faria uma coisa diferente, senão o que a gente está notando? A partir da pressão ele recua. Vai ser igual, infelizmente, a todos os outros que passaram por aí, quem sabe, que não conseguiram ter, que ficaram engessados talvez. E é como tu diz, a gente sabe que às vezes tem um monte de interesses políticos e que tu não consegue, mas eu acho que ele poderia ter demarcado de uma forma, na minha avaliação, esse seria um ato, que seria um simbolismo. Não tem outro episódio aí que houve um recuo agora aí também, agora nos últimos dias aí, não estou lembrado agora, mas teve um outro episódio que houve um avanço e um recuo, né? Diferentemente da questão que envolve os deputados, né? Aquela questão ali das aposentadorias, que a OAB, e ontem, já abrindo aqui o leque, ontem teve a presença do vice-presidente nacional Lamac e do Marcelo Bertolucci, além dos diretores da OAB, que terça-feira agora, no Conselho Federal da OAB, vai ser analisado o parecer técnico da OAB de Lagoa Vermelha, da OAB do Rio Grande do Sul, da seccional do Rio Grande do Sul, vai ser analisado pelo Conselho Federal na possibilidade de ser entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que é combater esse... Eles não houve recuo, né, não houveram recuo, eles promulgaram a lei, né, a Assembleia promulgou a lei. Mas enfim, quer dizer, aquela coisa, nós temos os nossos caminhos, né, nós fizemos nossas escolhas, né. Porque se nós pegarmos assim, ó, literalmente o valor do subsídio hoje de um secretário de Estado do Rio Grande do Sul, pegar ele de forma nominal, do próprio governador do Estado do Rio Grande do Sul, e você comparar até mesmo, com todo respeito, a um juiz de direito, um representante do Ministério Público, em qualquer outra atividade, você vai ver que realmente nós não poderíamos dizer que é demais o que estava sendo proposto como subsídio. Ah, sim, com relação ao subsídio, está falando. Isso do governador do Estado. Mas o momento, acho que exigia, quem sabe, uma conduta diferente. Quem sabe que fosse a consagração inicial do governo, como diz o Grigol, passar a régua direto. Né, e doa quem doer. Mas a gente sabe, né, Altair, que milita é muito difícil, né, porque daqui um pouco aí pode vir uma represália lá, né, qualquer outra situação. Porque tudo é uma costura. Claro, né, mas era o momento, e o próprio auxílio moradia, os juízes que sim, agora tu viu essa? É um absurdo que tem. Agora tu viu essa, não precisa mais legislar para definir o vencimento liminar, né? Não, e é tudo liminar em tempo recorde, né? Sim, é absurdo. É tudo liminar em tempo recorde, assim, quando trata dessas questões, né, quando trata nós próprios... Logo se resolve. Agora, quando trata talvez de outras situações, não acontece isso. Aureliano. Desculpa. Não. Só com relação a esse tema do auxílio moradia para os juízes, eu fiquei sabendo, um cidadão que eu conheço, que ele está alugando um apartamento, não é aqui em Lagoa Vermelha, numa outra cidade, para um magistrado. Ele disse, arrumei tranquilo, aluguei o meu apartamento por R$1.500, mas o cara recebe R$4.500, então está sobrando R$3.000 desse auxílio moradia, ele conseguiu, talvez, que vamos aqui entre nós, qual a casa aqui do Lagoa Vermelha que seria alugada por R$4.500? Não, Rogério, você veja, isso eu não acho que seja pior. Sabe o que eu acho que seja pior? É quando tem as casas que o Poder Judiciário... abandonadas. Não, ou utilizadas, mas aquele que utiliza também ganhou o filho. É? Eu achei que aquele que utilizasse abria mão. Tá bom. Até porque essa de abrir mão, né? Demar Fagundes, estamos aqui, Demar Fagundes. Essa de abrir mão é muito relativo, né? Muitos deputados aí agora vão abrir mão, não sabem para onde que destino isso.
só tem um caminho. Ou se não conseguir destinar para o próprio erário, Sim. se você pegar o teu dinheiro e destinar para uma assistência social, coisa e tal, você está usando o teu dinheiro, o dinheiro público para fazer uma promoção pessoal. Sim. Né? Então é complicado. É Essa complicado. eu pego, recebo e eu desisto. Essa né? Fica extremamente complicado. Foi o Ruas, né, que disse que não ia devolver. Isso, Não. Laura Helena, vamos voltar agora, né? Vamos voltar para o rodeio, né? Apesar de nós não ter saído do rodeio, estamos voltando para o rodeio. Nós falamos já das épocas do rodeio e tal. Do que tu sente mais saudades dos rodeios antigos, assim, que hoje você não consegue mais visualizar? Olha, eu Algumas acho coisas, que eu posso falar das saudades eternas que eu tenho, dos meus que já se foram e não podem hoje, ou estão olhando de uma outra dimensão para o que acontece aqui. Lembro muito de ter chegado aqui no Parque de Rodeio, de Rodeios, pelas mãos do meu pai, que foi um homem tradicionalista à maneira dele, e tenho a minha família diretamente, meu irmão e minha cunhada, envolvidos com o tradicionalismo, mas as saudades que eu tenho hoje são aquelas, né, dos lugares vazios à mesa e que não estão aqui. E falando nos meus, relembro também que passaram por nós a Dona Exícia e o Capitão Salatino, que foram pessoas assim essenciais para também que isso acontecesse hoje, à maneira deles. O falecido Guri Pato, também filho do Alexandre Pato, e todos aqueles, seu Juarez Teles e Ítalo Nunes Mondadori. Tenho saudades daquelas figuras, os medalhões que ajudaram a formar toda essa estrutura. E vejo hoje também muita gente nova aqui pelo parque, que vocês não podem acompanhar, mas famílias inteiras subindo agora para que venham, né, para que vejam uma gineteada. Eu acho que saudade é uma coisa boa, não é porque é saudade tem que ser uma coisa doída, né? Eu acho que a saudade bem resolvida é um mérito que a gente tem de colocar as pessoas aqui que já passaram e que tanto trabalharam para que tudo isso aqui fosse o que é hoje. Meu amigo, Altair, só vamos dar um pequeno break aí, que a nossa produção está pedindo um breakzinho aí, que vai rolar o chimarrão para nós aí agora. Vamos dar uma paradinha, já voltamos.
Senhores, chegamos ao terceiro bloco do programa Roda de Conversa. O bloco! Não, o bloco é pro carnaval do programa, né? Ah, não. Faz teu comercial. Faz aí. Quando é que vai ser o comercial? Como é que vai ser o Não, agora eu vou responder. As datas. Primeiro eu não consigo entender por que a Laura disse, primeiro se faz o teu comercial. Não, o comercial não é meu, o comercial é teu, é de todos que estão nos ouvindo, para fazer cada vez mais um excelente carnaval naquele clube. Você não entendeu a sutileza. Sutileza. Você gosta tanto dele que parece até teu o comercial. Tem que falar na linguagem arcaica, né? Depois você faz o teu reclame. Isso aí. Mas, Rogério, você que está falando muito no programa, eu preciso que você me esclareça o que você sente mais saudades da época que você vinha acampar aqui, que eu sei que você vinha de barraca. Qual era a turma que você vinha? Minha turma era pesada, tinha inclusive uns que eram teus primos, o Marco, o Mauro. Então só gente boa. Essa era a razão que ficava pesada. Só gente boa. Não, era tudo gente boa. O Cássio era um outro. Tu já era mais novo, né? Sim, bem mais novo. Não, mais novo só. Ih? Mas tu também tinha uma turma que a tua turma não era muito... Leve? A tua também era meio pesadinha. Mas tinha uma turma boa, o Cavica, o Paulo Fernando, o Dedé. Era bem legal a nossa turma. Aliás, o Paulo Oura. Falando o Cavica, né? Mas o Cavica não... Qual é do Cavica aí que me deixou aí? Não era o... Era o Mosquito? Não era o Miguel, foi o Paulo. Tu imagina o pessoal que está nos assistindo lá na Alemanha. O Mosquito, né? Quem é o Cavica? Quem é o Mosquito? Falando de rodeio, teve aquela do Mano Lima, né? Da separação, aquela que começou a dividir pato e marreca, cada um fica com um inseto. São assim, né? Mas tem uma música que diz isso, né? Que é uma música gauchesca, né? Tu fica com R$5 para pagar a conta da Avon. Tarecama, tem uma música que eu acho que é do... Eles vão dizendo o que tem, daí o cara diz, não, eu pago a mulher da Avon, tu paga... 5 pila para pagar a mulher do Avon. Isso. Não sabia dessa. Não, essa é a questão do tradicionalismo. Cultural. Eu tô aprendendo com vocês. E você, tu sente saudade de alguma coisa? A Laureliana trouxe antes à tona aqui várias situações que a gente poderia ficar aqui e sentir saudades. E eu lembro quando você falou que momentos que você sentia falta, e lembrava daquela música, né? Naquela mesa tá faltando ele, né? E a saudade dele tá doendo em mim, né? Então a gente recordar, acho que é importante, né? Relembrar. Embora eu do meu pai, por exemplo, que não tá mais junto conosco, meu pai não tinha por hábito, né? Esse meio, né? E por essa razão, quem sabe, que a gente também não foi criado nesse meio. Hoje meus guris gostam muito mais de vir aqui, falo por causa da função, quem sabe, até das casas, né? Do que esse vínculo mais íntimo com o tradicionalismo, né? Eu me lembro da minha época de juventude e acho que uma vez ou duas acampar alguma noite e tal. Eu acampei muito aqui com o meu pai, do meu irmão. Mas eu te garanto que você acampou aqui muito mais também para curtir a barraca com a gurizada às vezes do que curtir os carros iam lá dentro, né? Hoje em dia não, claro que é uma organização. E dentro desse contexto eu estava ontem, até quando pensava em o que eu falar no comentário que a gente tem na quinta-feira de manhã, estava lembrando do rodeio e me lembrando, veio, quem sabe, as lembranças, né? Não é do Porca Véia, né? Mas as lembranças de quando nós fazíamos a exposição, né? Lá no trevo com a Presidente Vargas, se não me engano era por ali, né? Que eu tenho aquela nítida impressão assim na mente, né? Lembro daquelas casinhas que era construída, pintada, coberta de lona, né? Com a maior dificuldade, o pessoal preparar tudo para fazer a exposição de Lagoa Vermelha. E o pessoal trazia gado, isso nós estamos falando em que década? Olha, eu nasci em 67, acho que eu estou falando de 60, mais ou menos, né? Não, ali por 73, por aí 74, que acho que foi as últimas, né? E aí depois o parque subiu aqui para cá, né? Que é uma das coisas que eu acho que nós temos que buscar, sim, Vitor, a paralela, a questão do rodeio, né? Agregar mais. Nós, quem sabe, agregar alguma coisa. Nós temos muita coisa em Lagoa Vermelha para ser mostrada. Eu lembro numa dessas andanças políticas, quando eu cheguei a visitar um bairro já, e um cidadão me apresentou uma produção de álcool aqui em Lagoa Vermelha. E eu fiquei pasmo vendo aquilo. E aí comecei a conhecer o processo produtivo dele aqui no bairro do Lagoa Vermelha. Ele produzia álcool derivado do farelo de trigo, do farelo de arroz. Ele trazia o farelo de arroz lá da fronteira e fazia aqui em Lagoa Vermelha álcool e vendia. Então tem tantas coisas para se conhecer, né? Esse álcool de cozinha. Não, álcool medicinal. Álcool medicinal, mais caro ainda. Mais caro. Então, vendo isso, né, na verdade, nós temos muita coisa que se produz em Lagoa Vermelha e quem sabe nós estamos represando isso de mostrar para o mundo.
Ainda mais hoje com E a poderíamos Lagoa ajudar TV, com esse evento, diz que poderia ser um âncora, sabe, isso, né? um ponto para... Vê que a estrutura do parque também funciona durante o ano todo. É importante que se diga que essas casas que estão aí hoje, tão bem estruturadas, elas não são usadas só na época do rodeio, elas são usadas também durante o ano todo. Pessoas, as famílias vêm e confraternizam aqui, né, nos finais de semana. Então, Sim. por que não se pensar em fazer alguma coisa, né, que a estrutura do parque seja a célula e que se possa ser utilizado também os espaços todos que tem aí, né? Nós viemos também, eu boto para vocês conversarem conosco sobre esse assunto, a gente nota que o parque em si, apesar de toda a estrutura, a gente vê que tem umas arquibancadas cobertas, né? A gente tem asfalto, né, Rogério Grigol, para não ter mais aquele esquema do barro e tal. Será que o parque hoje ele está já pequeno pelo tamanho do evento ou ele comporta? Eu acredito que sim. Eu acho que já, inclusive, ouvindo o Silvano Cavagnoli falar sobre a estrutura das casas, eles têm uma reserva técnica já, porque já estaria sendo pedido essa reserva técnica por ocasião de que muitas pessoas estão entrando em contato com o pessoal e vêm de motorhome. Então não tem espaço físico suficiente, né? Até para os motorhomes. Então eu acho que já está pequeno o parque. Mas tinha uns fenemê ali, da tua época, A você não viu? exposição, muito bonito, bonita. né? Que bonito, coisa. Fábrica Nacional de Motores. Né, Rogério? Eu até, terça-feira, gurizada eu nem sabia que eles sigla, estavam... né? Feliz Natal, Manuel. Isso, Fábrica Nacional de Mulher, né? É. Assim por diante, né? Eu não sabia. É que tu é novo, né, Vitor? Muito novo. Muito não. Só voltando... Pra te ver, né? O Feliz Natal, Manuel, e o Fábrica Nacional de Mulheres. E o Altair já Mas quem é que teve da essa Fiat, ideia? por exemplo, quando os primeiros 147 veio pra cá? Fosse enganado. O que era a Fiat? Fui enganado agora à tarde. Eu fui iludido. Fábrica italiana atrapalhando o trânsito. Não era assim que se criava os conceitos? Claro que era. Com certeza. E sempre coisa italiana, né? Tu viu o fenemê? Falamos aqui na Brincuringa de novo, agora no intervalo. É assim, são coisas que você acaba ficando, né? Eu tava andando de bicicleta terça-feira, descendo ali na Com a 470. roupa de Jaspion? Mas tava descendo, né, com a bicicleta? Descendo. E aí vinham subindo vários caminhões ali na noite. Pô, onde é que estão indo esse pessoal? E surpreso, quando cheguei, estavam aqui no Parque de Rodeios. Chegaram antes que vocês, hein? Quem? Não, sempre. Esses fenemês aí. Ah, Eles vinham pela 470, eu não sei de onde é que eles vinham, deviam vir de... parece que é de São José dos Pinhais, eu vi as placas. de São Paulo. Interior do Paraná. Isso. Laura, a palavra está contigo. A única coisa que deixou a desejar aqui no meu entendimento, porque eu estava bem envolvida com isso, foi a mostra de fotografias que teve que ser suspensa por um problema técnico do Poder Executivo, que a assessoria de imprensa não mandou em tempo hábil, ofício, né, para que fossem feitos todos os trâmites. Então, isso aí foi a única coisa que a gente estava esperando bastante e não aconteceu. Estava sendo divulgado, inclusive, né, Laura? Com certeza. Isso aí, o CTG, a diretoria do CTG, entrei em contato com a vice patroa Marília Dornelles. Eles fizeram um esforço hercúleo para que isso acontecesse. Estavam muito chateados, com certeza, porque isso não se realizou. Foi por aquele... Então, me parece que a explicação por essa ausência, né? Que a gente falou muitas vezes que a saudade é a presença da ausência, né? Sim. Mas por essa ausência, talvez seja por aquela... que nós falamos no epitáfio, um dia nós estávamos conversando o que cada um podia pensar para ter a frase, né? Aquele que só que eu não gostaria é que eu morri motivo burocracia, né? Ah, com certeza. E tenha certeza que se não fosse a burocracia e talvez a ação, né, de uma pessoa específica que eu não tenho nem um nome para dar aqui, é que infelizmente isso não ocorreu, né? Ficou essa vontade de expor o trabalho das pessoas que foram convidadas, que entraram em contato, mas eu acho que isso não tirou o brilhantismo da festa. Eu acho que nós temos que estar aqui para enaltecer essa turma que está trabalhando aí, e inclusive com um show que foi cancelado por causa do tempo, né, que não pôde se apresentar o Quinteto Nativo, mas eu acho que isso aí é uma coisa que nós estamos sujeitos, né, e isso engrandece... Sujeitos e predicados. E predicados, né,
Mas o objeto da história é que houve falha humana. E o verbo mas não, transitivo direto. com certeza. Pois é. Então, isso nos leva a crer que em outros rodeios haverá uma organização diferente a respeito disso, né? A gente tem que ter muito cuidado, Altair, para não acontecer como... E dando um exemplo, o exemplo ele é esdrúxulo, mas lá no final, lá talvez, recapitulando o filósofo Epaminondas, nós vamos entender. Tu veja só, Altair, o parque eólico, lembra? Então, hoje é o, né? O catavento? O catavento, que nós conhecemos como catavento, acabaram caindo, né? E daí algum gaiato diz, não, tem que fazer num lugar onde não tem vento, né? Porque não tem perigo de cair, né? Claro. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas que nós vamos fazer. Tu disse que foi feita uma programação, foi feita toda uma estrutura. Provavelmente existia alguma verba canalizada para isso, não sei. Já estava uma premiação, já sei estava lá. disponível. E aí foi cancelado por causa de algum quebra-mola no meio do caminho. Com certeza, uma pedra no caminho. Mas tem uma exposição de fotografias que não tem nada a ver, então, que eu vi lá no... Sim, mas aquela lá eu acho que Não, era mas é uma- antiga, né? E o... É uma crítica, né? Interessante Claro. de ser feita. Porque dentro de tudo de bom que está Porque de acontecendo... repente tem uma era um plus. estrutura, uma estrutura inteira que está funcionando e está fazendo tudo para tudo dar certo e de repente por uma... Até porque, né, Laura, eu não entro muito nesse viés aqui, mas vou arriscar. Esse público, quem sabe, que viria ver a fotografia, culturalmente, quem sabe ele tivesse não só o conhecimento da cultura, da tradição gaúcha em si, mas poderia agregar aqui um outro público, né? Que é interessado em conhecer a fotografia. Isso, um grupo bem como se tivéssemos uma né? exposição de arte aqui também, Sim, né? claro, Qualquer outra. Quem está aqui no parque é uma emoção, se não tem noção. Nós estamos sentados aqui e a câmera não está focando, mas estão passando cavaleiros com as suas bandeiras, né? Então são pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos, com as suas bandeiras que estão se dirigindo lá, né? Com o pessoal do Laço para fazer a sua apresentação. Então é uma estrutura gigantesca que tem aqui e que, claro que eventualmente pode ter alguma falha, né? Mas nós temos que ser um terminal de coisas negativas e exaltar o que está funcionando e o que pode ficar melhor. Assim como tem gente que diz, não vá no parque porque o rodeio, não está com nada. Nós não temos que ouvir essas pessoas. Nós temos que ouvir os otimistas, não os pessimistas. E voltando, né, a questão da foto, eu tenho para mim, a foto é algo mágico, na verdade, né? Você produz... É uma forma de retorno, né? Hoje com esse modernismo que tem, você tira 1000 fotos instantâneas e você não guarda uma imagem efetivamente guardada. O meio virtual, ele deixa isso frio. E tanto é verdade que eu já tive a oportunidade de presenciar, né, quando a gente vem no CTG, por exemplo, as pessoas se procurando naqueles quadros de foto que tem lá. E já vi a Laura fazendo isso, já vi a Vanusa, minha esposa, fazendo isso para ver onde que estavam lá e tal. E então eu acho que a foto, na verdade, ela é muito importante, né? Mas a selfie aqui nós tínhamos que tirar com o pau do selfie, né? E aqui no rodeio parece que proibido de entrar. Aqui eu não, porque mas aí tem o espeto, eu não né, consigo aqui, eu não consigo meu selfie não posso tirar foto aqui que tá tudo lotado. Do avião. Modo avião, daí vai. Mas essa crítica, né, vamos deixar bem pontual, essa crítica, na verdade, é justamente no sentido de que as pessoas que se encarregam de alguma coisa, elas têm que efetivamente correr atrás em tempo porque e fazer acontecer. cada lagoense é um soldado, eu costumo dizer isso nessa maneira lúdica que eu tenho, cada lagoense é um soldado, um voluntário do Alexandre Pato. Aqui nós não temos ou sou do Alexandre Pato ou do grupo de arte nativa Lagoa Vermelha. Nós somos lagoenses e cada um de nós tem uma centelha de responsabilidade para que isso seja bem feito. Então as pessoas que estão encarregadas têm que ter também. Meus amigos, Giovanni, vamos fazer o nosso intervalo para o nosso último bloco. Ok? Então vamos fazer uma pequena paradinha aqui para nós tomar mais um chimarrãozinho aqui fora das câmeras. Perfeito.
Retornamos para o último bloco do programa Roda de Conversa. Hoje um programa especial que está sendo transmitido ao vivo pela lagoatv.com.br e lagoatv.net e será reprisado terça-feira às 21 horas e também no domingo posterior, a próxima terça-feira, às 23 horas na lagoafm.com.br. Estamos na Festa Nacional do Churrasco, da comida campeira, rodeio crioulo e os doces. Aliás, não falamos dos doces, Laureliana. É complicado, eu sou diabética, só não, mas por isso, mas pode falar então. Com certeza. Nós estamos falando, não está circulando o doce aqui, né, Rogério? É verdade. Fala em doce, eu já fico assim. Altair, e os doces, Altair? Eu também, Laura, passo meio longe dos doces, mas com uma vontade de chegar nesses doces que você não imagina. Eu acho que fatalmente vamos ter que sair daqui, né, e ter que experimentar um pouquinho a de gente doce, tem que enaltecer o trabalho dessas pessoas, né, que tem que desenvolve essa arte que está em extinção, porque a nossa geração é do comprar tudo pronto, porque não tem tempo para fazer. Não tem mais, né? Então eu acho que essa mostra de doces campeiros tem uma gama de senhoras que são aqui de Lagoa e também da região aí, Caseiros, Capão Bonito e outros lugares. E é uma infinidade é uma variedade de doces que tem, que nós hoje não temos mais isso, né? Mas tu sabe que tô vendo o retorno ali, né? Tem lá, pessoal, estão vendo o retorno lá, o retorno tá lá instantâneo, né? Apesar que o Altair agora você não tá falando, ele tá falando lá, Altair, que loucura. É o chamado delay. Que nós estamos na frente. É o chamado sempre na frente do nosso tempo, né? E vamos ver, né, Altair, daqui a Então a tal da compota, hoje a Laureliana tá ficando, né? Poucos que fazem ainda, raro, né? Muito raro, isso é muito raro. Pão feito em casa e compota é uma coisa. Mas eu tenho visto no Face, luxo. Mas no Face traz isso. Uma colega nossa com umas produção em cima da mesa, mais ou menos que nem o café da Lagoa FM. Mostra para todo mundo, mas eu convido e para poucos. Sinta-se convidado, então, né? Sinta-se convidado. Vanusa, anota aí. Rogério, e eu vou ter que perguntar para ti também, Rogério, e os doces? Eu sou também para doce é o seguinte, né? Às vezes eu não repito o prato principal, mas a sobremesa eu repito qualquer doce eu gosto. E desde os mais clássicos, simples, o Chico Balanceado, por exemplo, né? Por que é Chico Balanceado o nome? Não sei porque. É como aquela gelatina que faz assim, né? Como que faz? Deve ser por isso. Aí, Rogério. Mas aí a ambrosia, eu acho que esses doces. Brusília? Os doces bem antigos, assim, que eu também gosto bastante. Os doces? A marmelada de figo? Marmelada de figo. Marmelada de figo. Era isso que o pessoal dizia, marmelada de figo. Mas eu vi que no rodeio passado que eu tive a oportunidade de experimentar um sorvete de erva mate. Isso. Né? Natura Sorvetes faz isso. Faz, né? Tem aqueles, como é, merchandising, né? Certamente receberemos lá segunda-feira. Com certeza, Emília, a comadre Emília dá um jeito, né? Sim. E tem o doce de jaracachá, que precisa ter uma casca de árvore que é... Jaracachá, não é jaguatirica, é jaracachá. Eu já fiquei pensando, né? Cobra, aquela outra. É uma casca, é parecido. Comeu? Muito bom. Todos, doce qualquer não tem... Qualquer doce. Tendo açúcar, vai embora. E o tempo, pessoal? O tempo, essa lenda do tempo. Que o tempo precisasse de chuva, né? Não é aquela que você falou, que o pessoal, o que eles precisam? É chuva, né? Precisasse de chuva, vinha o rodeio. Lembrei dessa. Parecido Libório Pimentel. Hoje eu até me lembrei essa, né? A passagem do governador foi interessante por causa disso também, né? O governador deve sair contente aqui do Lagoa que soubemos entender esse momento difícil do Estado, né? Não vi publicamente ninguém pedir, a não ser uma pequena manifestação que tinha do pessoal esperando a nomeação lá na frente, com as camisetas que acho que é legítimo, né? Não, claro, é democracia, protesto, né? Legítimo protesto, né? E quando o governador já começou a nomear alguns auditores do Estado, claro, preocupado com a receita, certamente vai haver as exceções, né? Mas o tempo... né, Altair? E bom que tem esse sinal que as pessoas estão ali mobilizadas e estão fazendo, e ele... Eu acho isso muito legal, é a democracia. Acho que é democracia, é democracia. Sem dúvida nenhuma, coisa que nós lutamos muito para conseguir. Temos que respeitar, não é isso, Rogério? Com certeza. Meus amigos, eu acho que estamos chegando ao final, né? Acho não. Estou perguntando para os senhores, para a senhora, senhoritas e rapazes, chegamos ao final do programa especial, né? Para o nosso auditório seleto do programa Roda de Conversa. Especial, extraordinário, Giovanni, que estamos tendo a oportunidade de
sermos vanguarda, né? Sermos pioneiros, talvez que daqui a 5, 10, 20 anos as pessoas vão dizer, começou um dia a TV ao vivo, na data tal, e vão comemorar, e vão dizer, o finado fulano de tal estava lá, o saudoso fulano de tal estava lá, da minha amiga, estava ali, né? O trisavô estava lá. Estamos então, meus amigos, e não vamos deixar de ter nossa característica, que são os abraços, né? Que daquelas pessoas que também ficam conosco, nos acompanham e clamam pela nossa volta, que voltaremos só ordinariamente em março. Rogério Grigol. Eu tenho inúmeros assim, abraços para mandar, porque eu fui bem questionado até pessoas quando é que nós voltamos. Então, para o Paulo Guedes, que é o nosso assíduo, acabou vendo que é auxiliar número 1 do isso. Paulo Guedes. Para a colega Tânia Pimentel, que também diz que nos ouve sempre. Para o Fábio da Camerata, que também diz quando é que nós voltamos, e também o meu abraço final para a Juliana Zanin, que esses dias esteve lá em casa e até disse assim, eu ouço vocês no domingo sempre, né? Na reprise, 23 horas. Nas terças-feiras eu não ouço, então vai um abraço para todas essas pessoas assim, e que isso nos enche de responsabilidade, mas também nos enche de orgulho saber que as pessoas estão nos ouvindo, muitas vezes dizendo algumas bobagens, brincando. Quase sempre. E muitas vezes também falando alguns assuntos sérios, que eu acho que é uma... E dando opinião, né, Rogério? Que é um espaço que a Lagoa nos oferece e que eu acho isso importantíssimo. Altair? Pois olha, Vitor, eu até estava pensando aqui, o Rogério, não que o Rogério esgotou, né? O hall de pessoas que escutam o nosso programa com os abraços, né? Mas as pessoas que ele lembrou aí, é verdade, eu lembrei de novo do Paulo Guedes, né? Tive o prazer, inclusive, numa madrugada dessas, acompanhar a gurizada aí que nos fez uma provocação de nós acompanharmos eles depois de uma festa, e chegamos lá no Paulo Guedes, ele me contou, né? Com alegria que efetivamente escuta todas as terça-feira o nosso programa, né? Então eu reforço esse abraço para o Paulo Guedes, a quem eu tive o prazer de ajudar ele a receber o dinheiro da gurizada e até fazer algum X lá no trailer. Vê o tanto que é difícil a promissão. Não é fácil não. Aprendeu bem? Eu já estou quase craque, mas o grande segredo eu já descobri. A maionese quem faz lá do Paulo Guedes é a professora, que estava em casa já dormindo, ela produz e o Paulo só monta o negócio lá, viu? Mas é um abraço para ele e um abraço aproveitando, né, para todos os gaúchos e gaúchas que vão escutar esse nosso programa, tenho certeza, em todos os lugares do mundo através da Lagoa TV. Paula Helena. Meu abraço hoje vai para o meu filho Júlio César, que desempenhou um importante papel junto com a Brigada Militar aqui no parque, ajudando a manter a ordem, né? E o meu abraço também vai para o José Antônio de Oliveira Freitas e para a dona Beth Meleque de Oliveira Freitas, que são os pais do meu genro André. E dizer que através do nome deles eu também homenageio a todas aquelas pessoas que vieram de outras cidades para assistir o nosso rodeio crioulo. E também para toda a patronagem que não mediu esforços para que se realizasse essa enorme festa. E para você, quem é teu abraço? O meu abraço vai ser pensado, pontuado e de uma grandeza extraordinária, que é eu vou tirar 3 pessoas da nossa plateia seleta para homenagear com um abraço. Vou tirar a Vanusa, o Júnior e a Maristela, que excepcionalmente deu uma saída. Eu vou tirar só 3 desse nosso grupo seleto de espectadores. Eu acho que o programa concorda. Sem dúvida nenhuma, acho que é unânime. Então, obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando. Como já foi dito, a reprise vai ser... A nossa agora é ao vivo hoje no Lagoa TV, né, Rogério? E a reprise vai ser na Lagoa FM, terça-feira às 21 horas e no domingo às 23 horas. Agora vai ter um bloco, e eu convido a todos os telespectadores, agora vai ter um bloco de apoio e posteriormente vai haver a apresentação da gineteada, né, Altair? Isso, gineteada vai ser ao vivo ou é o compacto? É o compacto de todos. O compacto de ontem. O compacto de ontem, então, para quem não viu, veja, para quem viu, veja novamente. Boa. Obrigado, boa tarde. Hoje, boa tarde, e quando nós estivermos em março, talvez boa noite. Obrigado, até a próxima.